Olá, empresária! Olá, empresário! Tudo bem? Tenha uma ótima noite. Eu me chamo Gleice, sou apresentadora do podcast e idealizadora também. Além disso, sou mentora de vendas e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, curte o nosso canal, porque aqui nós trazemos muitas informações, insights para o seu negócio e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu empreender. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Paola Exótico, advogada tributarista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gleice. É um prazer estar aqui. O prazer é meu e hoje a gente tem muitos assuntos para falar, né, Paola? Com certeza. Mas antes da gente se aprofundar mais nessa área tributária, eu quero conhecer quem é a Paola CPF. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Conta pra gente. A Paola CPF ela é bem diversa. Acho que de hobbies eu gosto muito de ler, de praticar esporte. O esporte eu acho que ele me trouxe uma disciplina e ele acaba reverberando essa disciplina em outras áreas da vida. Então é algo que eu tento manter. Difícil essa pergunta. Gosto. A gente é Sou muito empresária, amplo. né? Sou empresária, sou advogada, sou idealista, Mãe de pet. sou mãe de pet, sou. Enfim. Acho difícil responder essa pergunta, porque eu acho que a gente é muito amplo. Sim, né? a gente tem muita E a coisa. gente tem a mania de se definir pela nossa profissão, né? Sim. Também. E a gente é muito mais que isso. Muito mais. E, Paula, então, para a gente começar, você já atuava há anos na área tributária. Sim. O que te motivou a criar seu próprio escritório? Eu sou advogada tributarista há 17 anos e foi uma conjunção de fatores, tanto um momento pessoal, hoje em dia, abrir o próprio escritório pós-pandemia, o mercado jurídico ele foi obrigado a se modernizar. Então, a gente começou a ter acesso às mídias digitais, a gente começou a ter acesso a determinadas estruturas que facilitaram o ato de empreender, e aí começou a surgir essa ideia, né? Não foi algo desde o começo, nunca pensei em abrir o meu próprio escritório, mas comecei a perceber que era possível. E, para além disso, de fato, ao longo dos anos, eu pude trabalhar em estruturas. Eu sou de São Paulo, né? Então, principalmente em São Paulo. E lá eu aprendi muito coisas que eu gostaria de replicar na minha advocacia e coisas que eu gostaria de melhorar. Então, ter um atendimento próximo do cliente era algo que eu gostaria de ter na minha advocacia, e muitas vezes quando a gente está em estruturas maiores, a gente acaba não tendo essa proximidade com os clientes, com as causas. Então foi um desafio que eu quis. Foi uma dor que você tinha, né? Sim. E trouxe ali para algo a mais para o seu cliente, né? Sim, essa com transformação. certeza. Bacana. E você tem um posicionamento muito claro de ajudar empresárias. Por que decidiu direcionar seu trabalho para mulheres? Também são vários fatores ao longo e algumas dores, né? Então, uma delas muito forte, eu não sou mãe de humanos, né? Eu sou mãe de pet. Mas eu trabalhei num escritório em que eu vi todas as mulheres que viraram mães sendo mandadas embora. E isso foi algo que me tocou muito profundamente, porque eu consegui perceber que algumas exigências para as mulheres não são as mesmas para os homens, né? Então, que a maternidade e outras circunstâncias, né? Trabalho de cuidado, trabalho de casa, tudo isso tem um peso para as mulheres que não tem para os homens. E aí, estudos também. Então, a gente percebe, por exemplo, que os homens já estão empreendendo e estão no mundo dos negócios há muitos anos. Sim. As mulheres, até 1977, se não me engano, elas não eram autorizadas a empreender se não tivesse autorização do marido. Então, é claro que a gente começou muito mais tarde, que a gente tem dores específicas de quem normalmente não é ensinada a olhar para dinheiro, a olhar para negócio, né? Ser ambiciosa às vezes nem é muito bem visto quando você é mulher. Então, essa conjunção de fatores, muitas vezes ser a única mulher em um espaço de decisão, então reuniões, né, que a gente ia definir estratégias empresariais, estratégias tributárias, resolver problemas. Muitas vezes eu era a única mulher nesse ambiente. E, para além disso, algumas causas que começaram a surgir
Então, esposas responsabilizadas por débitos do marido, de empresas que elas acabaram sendo incluídas na sociedade, mas não gerenciavam de fato essas empresas, né? A relação acabou, mas as dívidas ficaram. Então, quando eu comecei a olhar por esse viés, eu comecei a perceber que não são casos isolados. Então, a ausência de mulheres em espaços de tomada de decisão, mulheres sendo responsabilizadas por débitos que não são delas, né, de empresas familiares, muitas vezes nesse contexto de família, de matrimônio, acabam sendo responsabilizadas. E eu consegui perceber que existia uma forma de atuar especificamente para essas mulheres e resolver esse problema, resolver essa dor e colaborar para que a gente não tenha mais esse tipo de discrepância no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. E a gente precisa apoiar realmente, né, as mulheres hoje. A gente tem um grupo Metamorfose para provar isso, né, que nós somos muito mais fortes quando nós somos ali pela mesma causa, né, estamos juntas pelo mesmo propósito, né? Com certeza. E eu amo mulheres, né? Sim, Dentro da minha casa só tem mulheres. Então, eu acho muito bonito você realmente defender mulheres para esse lado, né? Que muitas vezes não são vistas, às vezes usadas como laranjas, né? Igual você falou, né? Sim. Então, é muito bonito. Às vezes você entra, né, numa relação de confiança, vamos assinar, vamos abrir essa empresa, meu amor, e você não tem ideia, né, de fato, qual é a responsabilidade que você está assumindo ao entrar naquela sociedade, né, ao assinar aquele papel, ao assinar aquele contrato. Então, é sistêmico. A gente, provavelmente, se você pensar no seu círculo íntimo, você vai lembrar de alguém que acabou sendo responsabilizada por um débito que não era dela. Normalmente é do pai, é do marido, do ex-marido, isso é muito comum. Então, isso me chamou a atenção, para além dessas questões do próprio ambiente corporativo, de sentir essa falta de mulheres em espaço de decisão. Né? E muitas empresárias têm medo ou dificuldade de entender a parte tributária do negócio. Qual é o erro mais comum que você vê acontecendo? De fato, às vezes eu não saberia dizer o motivo. Tem tanto a questão da gente não ser ensinada a olhar para dinheiro, né? Tem a questão de que talvez por não ser ensinada, quando você vai olhar para essas questões, você acha muito burocrático, você acha difícil. Tudo que é difícil e causa uma certa insegurança, a gente tende a procrastinar. Então, deixa na mão do contador, não entende qual é o regime tributário, não entende de fato quais são as decisões tributárias. E quando a gente está falando de tributo, a gente está falando de uma parcelinha do seu faturamento, uma parcelinha do seu lucro que está indo ali, né? Então, existem formas mais eficientes de você pagar o tributo, de você se planejar, pode estar comendo uma margem importante do seu lucro. E eu acho que é justamente isso, achar que é um assunto difícil, e de fato né? A linguagem tributária, ela é uma linguagem difícil, e eu posso até dizer que é proposital, que é para as pessoas, de fato, não se interessarem, porque assuntos muito difíceis você não se interessa, você não é algo gostoso, né, de se debruçar sobre aquilo. Então, justamente por isso, delegar é algo que as pessoas não olham, a gente não tem a cultura de olhar muito preventivamente para isso, né? Então, muitas vezes, você só vai olhar para a parte tributária da sua empresa quando veio alguma coisa deu errado, veio uma cobrança da Receita, veio uma intimação que você vai ser excluído do Simples Nacional, e aí você vai entender o que está acontecendo e ver que poderia ter se planejado, poderia ter economizado dinheiro, poderia ter aumentado a sua lucratividade, competitividade, olhando para essa parte. Sim. E quando falamos de decisões tributárias, estamos falando também de proteger patrimônio, empresa e família. Como a estratégia tributária pode impactar o legado de uma empresária, Paola? Justamente contribuindo para a continuidade dessa empresa, né? A gente tem um número muito alto, que agora me fugiu a memória exatamente qual é esse número, mas de empresas que fecham nos primeiros anos. E eu sempre me questiono, porque a gente não tem nenhum dado que correlacione a tributação com esses fechamentos, mas eu sempre me questiono o quanto a tributação ela impactou, né, para que esse negócio não tivesse a continuidade. Se tivesse sido olhada a tributação desde o começo e tivesse sido eleita
a forma de tributação, o regime de tributação mais adequado, que te garantisse maior conformidade, que te garantisse maior lucratividade, será que o seu negócio não teria prosperado, né? Então, eu acho que essa é uma consequência muito grave de não se olhar para isso. E agora, em tempos de reforma tributária, mais ainda, porque a gente muda vários paradigmas. E das reformas tributárias, né? É mais adequado falar dessa forma, porque a gente tem uma reforma tributária sobre o consumo, e vamos ter 2 regimes tributários, né, coexistindo até 2033. Então, a gente tem aí um regime de transição, sair do modelo antigo para ir para o modelo novo, e a gente fica nisso até 2033, e muda o paradigma da tributação. Várias coisas mudam. E a gente precisa entender se o seu modelo de negócio atual, ele vai conseguir superar essas mudanças e atravessar esse mar turbulento, né? Sim. Então, acho que mais do que nunca, no momento que a gente está, olhar para a parte tributária é, de fato, garantir a continuidade do seu negócio. A segurança, A segurança, porque não fazer nada pode comprometer o seu modelo de negócio, a sua lucratividade, né? A gente vai ter muitas mudanças, então é realmente muito importante olhar para isso. E se um regime tributário é difícil, imagina a coexistência dos 2 até 2033. Sim. Então, mais do que nunca, eu acho que olhar para essa parte é, de fato, se preocupar com essa continuidade e se proteger, né? Olhando preventivamente para isso, as suas chances de perpetuar o seu negócio, proteger o seu patrimônio, realmente aumentam. E qual que é o benefício maior do seu escritório? Como você se diferencia dos outros advogados, né, dessa área? Porque cada um tem o seu jeitinho, você trabalha com mulheres. O que te diferencia nisso? Eu acho que, de fato, a questão da comunicação para as mulheres... Coincidentemente, eu estou lendo um livro que chama Mulheres Invisíveis, e eu não vou lembrar, Carolina Pérez, se não me engano, é a autora, e eu estou logo no comecinho, mas ela fala como, muitas vezes, quando a gente usa o masculino genérico, né, que é uma característica das línguas, da língua portuguesa, da língua espanhola. Então, por exemplo, quando você pode ter um advogado no ambiente, 100 advogadas, para se referir a todos eles, vamos falar advogados, né? Verdade. E existem estudos, pelo menos nesse livro ela aponta isso, que demonstram que quando a gente usa esse masculino genérico, a gente... a ideia que a gente transmite, na verdade, é que a gente está excluindo as mulheres do debate. Que as mulheres não se sentem representadas. Elas, por exemplo, em candidaturas de emprego, se a descrição for usando o masculino genérico, normalmente as mulheres sequer se candidatam a essas vagas, se candidatam muito menos do que quando a gente usa outro tipo de linguagem. Então, essa correlação, essa preocupação de que as mulheres entendam e se sintam incluídas, claro, atendo homens também, não tenho problema nenhum com isso, não estou excluindo, mas estou tentando resolver essa dor de que as mulheres percebam que eu estou falando com elas e que falar de direito tributário também é falar para elas. Um atendimento humanizado, acho que essa terminologia ela acaba sendo um pouco batida, muita gente fala isso. E tem gente que nem acha que está fazendo um atendimento humanizado e nem está, né? Mas eu tento falar de uma forma acessível. Já recebi, por exemplo, clientes envergonhadas de terem sido colocadas naquela situação, de estarem respondendo por uma dívida, não perceberem a consequência do que elas estavam fazendo. Então, eu sempre tento trazer esse acolhimento, né? Esse contexto social. Sim. Justamente, olha, tá tudo bem, até 1977 a gente não conseguia nem empreender sem autorização do marido. Então, a gente pode mudar uma lei, mas mudar a cultura demora muito mais tempo. Sim. Então, tá tudo bem, não, o problema não é você, né? É algo sistêmico, é algo social mesmo, é um contexto que a gente tem. Então, esse atendimento, tentar traduzir o juridiquês, então reconhecer que o tributário é essa linguagem difícil, essa linguagem que às vezes as pessoas não querem olhar, mas conscientizar da importância de olhar para isso, né, de superar esse ranço inicial e olhar para isso, quanto que isso é importante para a sua continuidade e justamente essa proximidade com o cliente. Uma das experiências, quando eu falei de abrir, né, o escritório,
muitas vezes em escritórios maiores, você percebe que o cliente que está ali na carteira né, na carteira de clientes do escritório, ele está pagando um nome que muitas vezes aquele nome que está no letreiro do escritório não sabe quem é aquela pessoa, né? Não é um cliente representativo dentro daquela estrutura e você acaba pagando por um renome, um acesso a uma pessoa que de fato você não tem, né? Então, esse é um diferencial do escritório, sempre ter esse olhar próximo dos clientes e trazer essa segurança e trazer essa acessibilidade na linguagem e o acolhimento também em situações que são necessárias. Perfeito. E a gente sempre gosta de falar sobre a trajetória da empreendedora, né, aqui no podcast. Como que foi para você começar no empreendedorismo? Todo mundo tem seus desafios, né? E eu acredito que você teve também. Como foi esses desafios? Como que você superou? O pensar em empreender, tem muita gente que empreende por necessidade, né? Eu, de fato, tive o privilégio de ter aquela pulguinha atrás dele e falar, e se eu fizesse as coisas do meu jeito? Mas eu ainda estava vinculada a um escritório em São Paulo, né? Eu não morava aqui em São José dos Campos. Eu acabei mudando para cá por uma circunstância pessoal, um relacionamento, na verdade. Eu casei, mas eu já divorciei, eu sigo por aqui, né? Que gostou da cidade. Eu gostei da cidade, me traz uma calma maior do que São Paulo. São Paulo, sim. Né? Por mais que a gente está quase na São Paulo, não, a gente está muito pertinho mas tem benefícios, né, tudo. Mas ainda, menina, tá melhor? Acho tranquilo aqui. Ai, meu Deus. Acho que a gente está tranquilo. Mas na trajetória de empreender, então eu fiquei um tempo me preparando. A primeira coisa que eu pensei eu precisava de uma reserva financeira, né? Então, assim, a gente precisa saber que os primeiros anos vão ter aí alguns percalços, né? Vai ter mês que vai ganhar dinheiro, vai ter mês que não vai ganhar. Um mês você vai ver de honorários, outro mês você vai ver de oração, entendeu? Então, isso acontece. Então, é uma reserva financeira. O segundo ponto foi, de fato, me aliar a iniciativas que tinham mulheres ao redor. Então, eu participo de uma associação, por exemplo, que chama Associação Brasileira Elas no Processo, que são pesquisadoras e advogadas que trabalham com processo civil. Que, apesar de eu ser tributarista, o processo civil ela é a regrinha do jogo dos processos. Quando a gente está litigando no judiciário, é isso que a gente tem que observar. Também tem outros coletivos de direito tributário formados por mulheres. Eu comecei a ficar próxima e construir relações com essas pessoas, porque eram pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Eu gostaria de ter essas pessoas ao meu redor e eu gostaria que essas pessoas soubessem quem eu sou também, né? Porque a gente, quando vai colocar um negócio no mundo, a gente é a cara do nosso negócio. Sim. Então, as pessoas precisam saber, de fato, tanto que você começou me perguntando quem era o CPF por trás do CNPJ. Sim. Então, me aliar a essas pessoas que tinham o mesmo propósito e os mesmos valores, e essas relações me trouxeram muitos frutos. Então, os primeiros clientes vieram daí, né? Mas claro que a gente se planeja muito e quando a gente vai colocar o bebê no mundo, assim, ainda assim, muitas coisas que você planejou... A gente sente medo, na verdade, todos os dias, né? Pode ter 10, 20, 30 anos de empresa, sim, né? E uma coisa é o que você planejou, outra coisa, de fato, é o que você vai ter no mundo, né? Então, por exemplo, alguns serviços que eu comecei investindo mais, eu percebi que para o perfil de cliente que eu trabalho atualmente talvez não fosse tão interessante. Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, para conscientizar o empresário, o empreendedor, quando ele está no começo, dessa importância de se agir preventivamente, né? Não então, quando o negócio já ardeu, né? Então, assim, muitas vezes eu tentava investir nessa parte da prevenção. Olha, vamos olhar para isso, vamos... mas você tem toda essa conscientização que você tem que plantar para a pessoa entender que aquilo é um investimento, na verdade, não é um gasto, né? Quando também existe a possibilidade de a gente atuar pela dor, que você já recebeu uma cobrança da Receita Federal, você já tem uma dívida, você vai ser excluído do Simples Nacional por causa de um passivo. Então, existem serviços também que a gente consegue... colocar à disposição do nosso cliente, seja defender uma cobrança, seja regularizar essa cobrança. Então, eu fui entendendo também a aceitação e o que o meu perfil de cliente
se interessava mais. Então, alguns serviços que eu investia mais no começo, não que eu não faça, mas eu comecei a investir e falar mais sobre outros que eu entendia que tinha uma aceitação muito maior. Sim, sim. Então, quando a empresária, o empresário, ele recebe ele tem um bloqueio na conta dele, ele recebe uma cobrança da Receita Federal, ele entende exatamente por que ele precisa de uma advogada tributarista, né? Quando a gente está falando de prevenção, não. Ainda ele acha que ainda não está doendo. Pode estar escoando o dinheiro dele, né? Porque ele não está olhando para alguns pontos e pode ter coisas que ele podia fazer para economizar. Mas ele ainda não sabe, ele não tem essa consciência. Então, ainda não é uma dor, né? Então, acho que é isso. É perceber que por mais que a gente se planeje, quando a gente coloca no mundo, a gente tem muito a aprender. Eu, como advogada, sou advogada há muitos anos, mas como empresária, é uma trajetória muito mais recente. Sim. Então, de fato, é uma constante evolução. Tecnicamente, a gente é muito bom, né? Então, a gente no direito, na advocacia, a gente é ensinado a olhar, aprender o direito, mas você não tem um módulo de administração de empresas, você não tem uma parte de marketing, uma parte de gestão, né? Então, esses outros pilares que também, quando você coloca o seu negócio no mundo, não é só o técnico, né? Você tem o comercial, você tem a parte da gestão, a parte do relacionamento com o cliente. Então, justamente se aperfeiçoar nessas áreas, né? Perceber que a gente tem muito a aprender ainda, né, com relação a isso, e tá o tempo inteiro aprendendo e recalculando a rota também quando necessário. Então, a gente faz um planejamento, mas se aquilo não tá dando certo, no meio você tem que ir recalculando, né? Você tem que ir reajustando. Então, acho que o que eu aprendi é isso. A gente tem que estar em constante evolução e sempre recalculando a rota também para aliar os nossos planos aos nossos objetivos. Nem sempre tudo que a gente planeja, de fato, vai acontecer e vai acontecer da forma que a gente planejou. Sim. E a gente é uma comunidade, Metamorfose, de mulheres, network. O quanto o network é importante para você, Paola? É muito importante. E eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar... networking também é, muitas vezes, uma palavra que é muito batida. Eu falei isso do humanizado, e o networking eu também acho. Mas o networking não é você sair distribuindo o seu cartão, de visita, né? É você construir relações com intenção. Então, quando eu coloquei, por exemplo, que eu me aproximei dessas mulheres, de fato é porque eu sentia falta de estar rodeada de mulheres. Então, para mim, era gostoso estar nesse ambiente, para além dos benefícios profissionais que eu sabia que iam me trazer, né? Então, é se conectar genuinamente com essas pessoas e não só pensando nos benefícios econômicos e profissionais que elas vão trazer. E até porque eu acho que quando a gente se conecta com os valores, quando a gente se conecta com a história, quando a gente se conecta com a trajetória da pessoa, essa conexão, ela é muito mais genuína. É igual a gente, por exemplo, se conectou através de um network pelo CID, né? É verdade. E aí ele falou, tem uma pessoa para te indicar. E indicou você e a gente tá fazendo já várias coisas juntas, né? Então, realmente um network genuíno, porque nem eu tava esperando, mas ele falou, não, ela faz sentido pro grupo, né? Então, posso te indicar um nome? Eu falei, claro, né? E como que a gente se conheceu? Eu e o Cid também num grupo de networking, mas claro que a gente trabalhou a nossa relação, né? A gente viu que tinha sinergia em valores. Algo em comum, né? Exatamente. Então, essas relações, elas são muito preciosas, né? E eu faço realmente muita questão de cultivar bons relacionamentos, porque isso traz muitos frutos. Muito do que eu conquistei, ainda, claro, tem muito para caminhar, mas olhando para trás, muito do que já foi com a ajuda, né, com o apoio dessas pessoas que ou estudaram comigo, ou trabalharam comigo, ou perceberam, a gente se conectou de alguma forma, e muitas vezes por valores, por propósitos, pela forma que a gente enxerga o mundo, pelo que a gente quer concretizar no mundo, né? Então, é muito, muito importante. Eu costumo falar que nós, quando estamos ali fazendo network, se conectando, né? A gente precisa ser uma pessoa interessante, não interesseira, né? Isso. Então, quando a gente é uma pessoa interessante,
outras pessoas vê essa sinergia e acaba se conectando, gerando negócios, né? Gerando clientes, Sim. outras parcerias, né? Agora, quando a gente vai com o foco de ser interesseiro, só para realmente vender, não dá, Sim, né? sim, Aí sim. a pessoa fala que o network não funciona, mas por quê? Porque a cabeça dela só tá pensando em vender, né? E a gente, claro que a gente quer vender, mas não precisa transparecer isso, né? A gente tem que mostrar ali que a gente tá acessível pro que vier, né? É, Isso é um network. é que a gente também tem que pensar que se todo mundo... quando você percebe que a pessoa, ela tá se aproximando de você para fazer uma venda, automaticamente você já entra num modo mais defensivo, Uhum, né? Você já entra numa coisa meio, nossa, de novo, alguém me oferecendo alguma coisa, uhum. porque a gente tá aqui no fim do dia eu sou uma vendedora, sou uma Sim, somos vendedora todas vendedoras. dos meus Aham. serviços. Mas imagina se todas as relações que eu vou construindo, o meu foco é esse. A gente se torna, de fato, insuportável, né? Uhum. É porque a gente não consegue conhecer, não consegue se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu realmente tento entender quem são as pessoas. E eu percebo que quando eu admiro a história da pessoa, isso faz com que eu confie mais no trabalho dela, isso faz com que eu perceba, quando eu percebo muito claramente o propósito, o valor, eu percebo essa sinergia e a história, né, o que levou a pessoa, é muito gostoso ouvir as pessoas falando dos próprios negócios, Sim. porque é a paixão né, a pessoa concretizando algo muito relevante para ela. É, e essas histórias, elas são, de fato, o verdadeiro networking, né? Uhum. Você entender quem é a pessoa que está por trás daquele CNPJ. Eu acho que é isso que Verdade. vai trazer os frutos. E você vai construir uma rede de apoio, não Uhum. só profissional, como muitas vezes pessoal também. Com certeza. Como eu disse, eu fiquei em São José e muito das razões para eu ter ficado foi uma rede de apoio que começou profissional, né? Porque eu vim para cá e comecei a trabalhar e as primeiras relações que eu construí na cidade foram para profissionais. Uhum. Mas eu me senti acolhida Uhum. quando eu tomei, né? Tava decidindo se eu ficava ou não. Essas relações que se iniciaram como relações profissionais foi o que me trouxe um senso de pertencimento na cidade. Uhum. Então, realmente, essas conexões são muito, muito importantes. São mesmo. Sim. E para a gente finalizar, que conselho você daria para as mulheres que estão empreendendo e querem crescer com mais segurança e inteligência financeira? Não tenha medo, vergonha de pensar em dinheiro, né? A gente muitas vezes não é incentivada a pensar em dinheiro. Assim, não tenha medo de sentar num café com uma amiga e falar de negócio e falar de dinheiro e de se estruturar e não tenha medo de pedir ajuda também, porque eu acho que um mal, e eu falo isso por mim, a gente, quando vai começar o nosso negócio, a gente se pergunta se quantas tarefas a gente consegue assumir sem precisar, e de certa forma economizar no investimento, né? Ah, será que eu preciso de fato dessa ajuda Uhum. agora? Talvez no começar, não, né? A gente começa com um orçamento limitado e tudo mais, então talvez uma ajuda especializada logo no começo não seja possível. Mas quando for, se estrutura, tenha isso no norte para que você tenha ajudas especializadas. Não só a advogada tributarista, mas que você tenha alguém, quando possível, cuidando do seu marketing, que Uhum. você tenha alguém cuidando do seu financeiro. Delegar, né? Delegar e pensar sobre isso, se estruturar para que você tenha condições de delegar e olhar para isso, né? Então, acho que esses foram alguns conselhos, mas acho que esses seriam os conselhos. Não ter medo de falar, pensar em dinheiro, sentar com os amigos e falar de dinheiro, Uhum. né? E de pedir ajuda, de estar acompanhado de especialistas assim que possível. Então, se no começo não for possível, quando for possível, tenha essa ajuda, porque com certeza isso vai fazer com que você consiga focar no que você é realmente bom, né? Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer o nosso bate-papo. Obrigada a você. Aprender, eu adoro dinheiro, então para É. mim falar de Ai, dinheiro não ótimo. é nenhum problema. Sim, eu gosto Mas a também. gente sabe que é um tabu, É. né? As pessoas têm medo de falar que gosta de dinheiro, que quer ganhar mais, que quer crescer mais, né? Isso É. não pode se tornar um hábito, né? A gente precisa realmente mudar essa chavinha nas empreendedoras, né?
E só puxando um gancho, né? Independência, a nossa independência, ela a gente só vai ter, eu acredito nisso, que a gente só vai ser de fato independente com independência financeira e independência psicológica também. Então, é você ter o seu dinheiro para se bancar se tudo der errado, e você também não precisar da validação de ninguém para seguir o caminho que você acha que é o certo para você, né? Então, é muito importante. Até para você não se colocar em situações ruins. O dinheiro, a gente precisa dele. Dele para tudo. É, para tudo. Então, até corrigiu o que eu falei, né? Eu amo o dinheiro, mas ele não é o meu senhor. Né? Então, não, tem muita sim, gente que sim, né, coloca o coração no dinheiro, né? Não, eu sei que o dinheiro, ele me traz muitas possibilidades, né? Então, traz conforto, me traz viagens, traz coisas para as minhas filhas, né? Então, é isso que as meninas precisam virar essa chavinha, né? E tem como você pensar em dinheiro sem abdicar dos seus valores, sem abdicar do seu propósito, exatamente. sem abdicar do que de fato é importante, da sua integridade. Então, dá para coadunar tudo. Sim. E, Paola, quem tá aqui nos assistindo, para te procurar no Instagram, qual que é o seu Instagram? É Tributário Sem Tabu. Esse é o @. Também se colocar o meu nome, Paola Exótico, com S, também me encontra. E esse @ foi pensado justamente nessa questão de desmitificar o direito tributário, né? Então, tributário sem tabu é para a gente falar uma linguagem mais acessível e usar as redes sociais também para essa educação e essa conscientização. Perfeito. E aqui a gente dá um presente, mimo do Bom Aroma, que é um home spray gente, com cheirinho da Metamorfose. A gente tem até cheirinho. Menina! De rosas. Que legal! Porque o nosso grupo tem o bordão, né? Sozinhas somos pétalas e juntas somos rosas. Então, até cheirinho a gente tem agora. E aí, o Bom Aroma é da Solange, do nosso grupo também, é uma das nossas patrocinadoras. Que legal. E tem um presente aí pra você. Nossa, gente. Adorei. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Adorei a nossa conversa. Também. Né? Deu para entender muito sobre o tributário mesmo, né? Porque, como você disse, não é muito falado, mas é algo necessário. E super importante de falar. Da morte dos tributos ninguém foge, né? Então, assim, a gente precisa falar e olhar para isso. Sim. E eu quero agradecer você de casa que está nos acompanhando, assistindo. Deixa aí o seu joinha, compartilha com aquela empreendedora que precisa aprender mais sobre essa área e comenta se você gostou também desse episódio. Agradecer também os nossos patrocinadores Y3, Bom Aroma e a Metamorfose Podcast. Muito obrigada e tenha uma ótima noite.